Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão. Esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem? Eu espero que esteja bem contigo, porque comigo tudo vai bem. Tudo vai bem, sabe por que eu te digo isso? Porque eu sei que eu creio em um Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio ao deserto, irmão, mesmo em meio às dificuldades, à dor, mesmo no meio à dor do luto, eu posso dizer que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que eu digo a você nesse dia de hoje, tudo vai bem. Tudo vai bem, essa é a minha certeza. Ah, você pode dizer não tá, mas para mim está. E vai ficar para você também, eu creio que vai ficar. Vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o nosso Criador, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, nesse dia de hoje, seja esse conforto, seja esse consolo no coração dos meus irmãos que estão assistindo e ouvindo esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor possa trazer através do Espírito Santo, da consolação, Senhor. Trazer um refrigério na alma, para que elas possam, Senhor, continuar crendo, continuar perseverante, continuar prosseguindo em Ti. Porque o Senhor, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E os Teus planos são maiores que os nossos. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor detém todo o poder e controla todas as coisas, o início e o fim. Então, Senhor, te agradecemos pela Tua bondade e a Tua misericórdia todos os dias nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem recado de Deus hoje, eu estou aqui. Aí você, outro dia a irmã falou comigo assim, disse assim, poxa, eu gosto quando você entra com aquela, sempre sorrindo, com aquela convicção, shalom, a graça e a paz. Irmão, mas essa é a verdade. O que eu estou fazendo aqui não é... Isso é a verdade, o meu coração, o que está dentro do meu coração, eu boto para fora. E não tem, agora para mim, não tem mais esse negócio de dor, que tá sofrendo, que tô passando. Tem dia que às vezes eu não estou nem bem de saúde, mas eu tenho que ter o mesmo espírito de estar de adorador. Independente, irmão, independente de situação, independente de circunstância, sabe por quê? Porque como eu estou dizendo a você nesse dia de hoje, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus, que Ele detém todo o poder, Ele pode fazer tudo, irmãos. Ele pode, agora conforme a sua vontade e não a minha, porque a dele é boa, perfeita e agradável. A minha às vezes falha, irmãos. Minha vontade às vezes, muitas vezes ela vai falhar, mas a dele nunca falha, nunca falha. Então, irmãos, é isso aí. Estou passando pela dor do luto hoje, mas prosseguindo e caminhando em Cristo Jesus. E continuando crendo no meu Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Irmãos, como é difícil, viu? Minha cunhada vinha passando por um processo de uma doença terrível, e o câncer, e foram mais de 5 anos, e eu estava por perto. Ela combatendo esse bom combate, como Paulo falou, e até o último segundo da sua vida ela guardou a sua fé em Deus Todo-Poderoso, em Cristo. E nós que estávamos junto com ela nessa caminhada, nesse combate, nós fomos instrumentos de muitas vezes dar as armas, muitas vezes para ela poder combater e estar ali auxiliando. E é doloroso. Ser soldado e guerreiro, estar ali lutando junto, também dói, irmãos, dói. E eu tive que fazer uma oração sexta passada, uma das orações mais difíceis que a gente às vezes tem que fazer na nossa vida. Mas quando a gente tem a convicção, a certeza num Deus que pode tudo, a gente descansa nele. E a gente, quando tem intimidade de falar com ele, a gente pode falar todas as coisas, e ele nos ouve. E o que for de fazer, ele faz. E aí ela se internou na sexta-feira, e quando foi à noite, ela estava gemendo. Entrou naquele processo terminal. E aí começou a gemer. E aquilo estava sendo doloroso para nós.
E eu, de meia-noite até 1 hora da manhã, entrei no quarto de guerra. Entrei no meu quarto e comecei a interceder, a orar pela vida dela. Agora de uma forma pedindo a Deus que cumprisse a sua vontade e a levasse. Que fosse a vontade de Deus, levasse ela, né, querido? Que não deixasse a tua filha sofrer mais, porque já estava entrando num processo mais doloroso, mais terrível. E aí eu disse aí ao Senhor, eu disse, Deus, e traz a toda a convicção, a sua mente e o coração da vida eterna. Libera a mente dela e o coração para que ela tenha essa convicção e ela se solte desse mundo aqui, dessas coisas perecíveis, mas que ela possa agora entrar numa dimensão espiritual e ver o que o Senhor tem preparado para ela, que é uma eternidade. E nos dá uma resposta nesse dia de hoje. Isso foi na madrugada de sexta passada. E quando foi às 11h10 do dia do sábado, no mesmo dia, veio a notícia que ela tinha falecido. E aí a gente agradeceu a Deus, glorificamos a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele ouve a oração dos justos. Isso é importante, irmãos. A gente ter essa certeza, essa convicção nesse Deus Todo-Poderoso. Mas a oração é difícil você fazer essa oração. De liberar pessoas que a gente ama. De saber que até aqui a gente chegou, agora daqui para lá é uma nova história. Você entende isso? E aí, o recado hoje é sobre morte. É sobre morte. Talvez para você ainda não tenha essa certeza, convicção, traga medo. Eu já passei por isso. Há 18 anos atrás, até 18 anos atrás eu tinha medo da morte. Tinha medo da morte. E muitas vezes quando essa pergunta que o salmista vai fazer aqui no Salmo 89, versículo 48, me abalava também. Talvez abala você ainda. Mas hoje eu tenho um recado de Deus que pode mudar. Ó, trazer uma mudança de mente e de coração na sua vida. Amém? Olha o que o salmista vai dizer. Eu faço essa pergunta para você hoje. Que homem há que viva e não veja a morte? A segunda pergunta que ele faz, ele diz, livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Imagine, duas perguntas que, praticamente iguais, que têm o mesmo sentido, mas uma força muito grande da morte. E aí você pode estar dizendo assim, e aí eu começo a dizer a você que todos, aqui é a certeza que tem, ainda não teve encontro com Jesus, é a certeza da morte. O poder da sepultura, que ele diz assim, quem pode livrar sua alma do poder da sepultura? Nenhum de nós podemos, não temos esse poder. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas uma hora vai chegar. Pode dizer, a minha soberba, o meu orgulho que está me botando lá em cima, eu estou lá em cima. Vai chegar a hora de qualquer um, irmãos. Não tem poderoso para aqui, acaba. O poder da sepultura não tem homem. Não tem. Não tem para o poder da morte, não tem homem. Agora eu te digo, a gente vai chegar lá. Salmo 23, versículo 4, Davi vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Minha cunhada passou por esse vale da morte esses dias, estava passando esse tempo, mas ela tinha certeza que Deus estava com ela, mesmo nesse vale da sombra da morte. Você entende isso? É essa certeza que nós precisamos ter, irmãos. Mas para isso a gente precisa encontrar com Jesus. A gente precisa encontrar com a cruz. A gente precisa acreditar na ressurreição dele, que ele veio. Depois de 3 dias ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Você entende isso? Quando a gente entende nesse poder da cruz, a gente entra na salvação. A fé é a nossa certeza disso. E quando nós criamos essa fé, irmãos, é algo precioso, é algo valioso que a gente não pode. A gente tem que guardar a nossa fé. Manter a nossa fé íntegra em Cristo Jesus. Você entende isso? E João 5,24, Jesus vai dar a certeza disso. Ele diz assim, eu asseguro, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, eu asseguro, quem ouve a minha palavra, ele é a palavra, irmãos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso que aconteceu com a minha cunhada.
ela estava ali, já estava passando da morte para a vida. Você entende? Porque ela creu, ela ouviu a palavra e creu no Deus que enviou a Jesus. Você entende isso? E acabou, passou da morte para a vida. Então, eu te digo nessa manhã de hoje, irmão, a morte de Cristo foi para nos dar o poder. A morte de Cristo foi para nos dar o poder de vencer a morte. Você entende isso? Através da morte e a ressurreição de Cristo, Ele nos leva a essa compreensão. E aí é que nós podemos adquirir a vida eterna. É aí que nós podemos dizer assim: até aqui, morte, você chegou, mas daqui para lá, Deus está me trazendo uma nova vida, uma vida eterna. Você pega aí, irmãos, pega esse recado aí. Começa a tirar, tira esse temor, esse medo de morte. Não posso falar em morte. Morte faz parte da vida. Uma hora vai chegar, como o salmista fez as perguntas, e creia nisso aí, porque isso aí um momento vai chegar. Não adianta para onde você correr, onde você se esconder, ela vai chegar um momento. Agora a gente tem que saber que quando ela chegar até aqui, a morte chegou até aqui, mas daqui para cá, se eu creio em Cristo, eu creio na ressurreição de Cristo, começa um novo ciclo para a minha vida. É caminho de vida, é caminho de verdade. Você entende isso? Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Ele é a vida. E nós precisamos tomar posse, ter fé e acreditar que Deus enviou Cristo Jesus para nos salvar, para nos redimir de todas as nossas transgressões e de todos os nossos pecados. Então, irmãos, olha o que vai dizer Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue, Paulo diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você entende isso? Jesus veio, foi entregue na cruz, à morte, por nossas transgressões, por nossos pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando nós dizemos hoje que nós somos justificados pela ressurreição de Cristo. Você entende isso? Que a ressurreição de Cristo nos tornou justos para que nós possamos ser hoje chamados de filho, sentar na mesa do Pai. É isso que acontece para aqueles que chegou até aqui, que morreu, agora começa um novo ciclo de vida, a vida eterna. Foi justificado, irmão, através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos dá esse direito. Você entende isso? Aí você não tem mais medo de morte. Você não vai ter mais medo. Não vai ser... Morte não vai se... posso falar de morte? Pode falar de morte hoje quantas vezes você quiser para mim. Sabe por quê? Porque morte para mim hoje é vida. Morte para mim... A túmulo, sepultura, seu poder foi até aqui. Até aqui. Mas daqui para cá eu estou vivo. Eu vou viver agora eternamente. Você pega essa mensagem aí. Bota esse recado de Deus na sua vida aí, irmão. É isso que eu estou vivendo, irmãos. É isso que eu vivo, é isso que ela viveu. Até ali a morte chegou, mas dali para lá, agora Cristo disse aqui não. Aqui, essa aqui é minha. Você entende? Até aqui. Aqui começa um novo ciclo, uma nova história de vida para Mari Pinto da Conceição. Ela está lá. E eu quero estar lá naquele grande dia também, sentado na mesa do Pai, sentado ao lado do Pai, de Jesus Cristo, e com meus irmãos em Cristo Jesus, ceando, conversando com eles. Você entende isso? Que isso é possível, mas precisamos crer no poder da ressurreição de Cristo. É o poder da ressurreição de Cristo que vence o poder da sepultura, o poder da morte. Você entende isso? Que não há morte para aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem na sua ressurreição. Isso é vida. Então a morte não é mais motivo de desespero. Jesus é a esperança viva para os que creem. E nele é que se recebe uma nova vida. Acabou. Aí eu digo a você, lá em João, capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. E no versículo 11, versículo 11, vai dizer que Jesus diz assim, nosso amigo Lázaro, Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. Olha como Jesus trata a morte. Para o Jorge, a gente está dizendo que ele morreu, mas ele está dizendo assim, ele só está adormecido. Morte, você estava pensando que você tinha poder, o poder da sepultura, mas esse daqui não, ele só dorme.
E eu estou indo agora para lá para despertá-lo. Vem, Mari Pinto, que você agora está despertando. Você entende isso? Lázaro, você aqui estava dormindo até aqui, mas eu cheguei. Jesus chega na vida para despertar. Ele aí desperta. Quando ele, nessa passagem de Lázaro, na ressurreição, ele diz assim, tira a pedra. Irmãos, quando tira a pedra, esse tirar a pedra nos traz uma revelação muito grande, espiritual. Quando ele diz tira a pedra, ele está dizendo assim, morte, até aqui você veio, mas daqui para lá é um novo ciclo, uma nova história, começa uma vida eterna. Diz, sai para fora, Lázaro, sai para fora, é isso, vai começar um novo ciclo, uma nova história, uma nova vida eterna, você entende? Até ali a morte pensou que tinha um poder, mas Cristo veio para vencer a morte, através da morte dele, com a ressurreição, ele veio, a ressurreição foi para nos garantir a vida eterna, irmãos, e dizer assim que ele tem o poder de vencer a morte, ele aniquila, a ressurreição de Cristo, ela aniquila a morte, o poder da sepultura, acabou, não tem. E sabe o que é que vai dizer, meu irmão? No Apocalipse 21, versículo 4, vai dizer assim, e Deus, é Deus que vai fazer isso aí, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, já acabou. Agora Deus está dizendo assim, é um novo tempo, um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem na ressurreição de Cristo. Você pegou esse recado aí, acabou o temor, acabou o medo de morte, porque quando aquela morte física acontece ali, começa uma nova vida espiritual com Cristo. Você entende isso? Ali é um novo ciclo, um novo processo, uma nova história, de que não vai haver mais dor. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não vai haver morte, não vai haver mais dor, não vai mais haver tristeza, nem choro, nada disso. Depois as coisas antigas já se passaram, agora tudo se faz novo. Pega esse recado de Deus hoje para mim e para a sua vida. Entenda que o poder da ressurreição de Cristo aniquila o poder da sepultura. Vai nessa fé em nome de Jesus. Pega esse recado de Deus para a sua vida nesse dia de hoje, ó. Jesus te ama. Não tem tempo ruim para nós que cremos em Cristo Jesus. Avante, avança, 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 em nome de Jesus.